Capítulo 4. Tudo bem? Narra-nos um momento em que Hoje Jesus nós vamos é levado... falar sobre Neemias, capítulo de número 1, versículo de número 1 nos diz assim: as palavras de Neemias, filho de Acalias, no mês de Quisleu, no ano 20º, estando eu na cidade de Suzã, veio Anani, um de meus irmãos, com alguns de Judá. Então lhes perguntei pelos judeus que escaparam e que não foram levados para o exílio e acerca de Jerusalém. Disseram-me: os restantes que não foram levados para o exílio e se acham lá na província estão em grande miséria e desprezo. Os muros de Jerusalém estão derribados e as portas queimadas. Tendo eu ouvido estas palavras, assentei-me, chorei e lamentei por alguns dias, e estive jejuando e orando perante o Deus dos céus. Feche os teus olhos, uma palavra de oração. Senhor nosso Deus, nosso Pai, te louvamos nesta noite pelo privilégio de poder estar na tua casa, poder estar aqui com os teus filhos nesta noite, adorando e exaltando ao Senhor. Obrigado por tudo quanto o Senhor tem feito e falado no nosso meio nesta noite, Senhor. Portanto, orienta-nos, inspira-nos, de modo que saiamos daqui alcançados e edificados por Tua Palavra. É esta oração que fazemos e desde já Te agradecemos, em nome do Senhor Jesus. A igreja diga amém? Podeis tomar assento, irmãos, em nome de Jesus. Glória a Deus. Meus irmãos, este texto que aqui acabamos de ler nos traz uma seguinte reflexão: o que fazer diante de notícias ruins? O que fazer diante de notícias ruins? Vivemos tempos difíceis, é bem verdade, sabemos disso. Os tempos são maus. Vivemos dias em que constantemente somos surpreendidos por notícias ruins. E o que fazer diante delas? Se existe algo previsto, é que os imprevistos sempre acontecem. Sempre somos surpreendidos por algo que nós não esperávamos, não aguardávamos, não desejávamos. Neemias aqui, a gente vai ver o próprio Neemias se expressando no mês de Quisleu. Quisleu aqui fala do 9º mês do calendário. Ele diz: eu estando na cidadela de Suzã. Aqui era a residência de inverno dos reis da Pérsia. E a gente vai ver que se apresenta diante de Neemias Anani, que é um de seus irmãos, e alguns de Judá. Então ele pergunta pelos judeus que escaparam e que não foram levados para o exílio e acerca de Jerusalém. E ele é surpreendido por uma mensagem que ele talvez não queria ouvir. Talvez ele é alcançado por uma mensagem que é uma mensagem a princípio ruim. Por quê? Porque a resposta da sua pergunta é essa: disseram-me, os restantes que não foram levados para o exílio e se acham lá na província estão em grande miséria e desprezo. Os muros de Jerusalém estão derribados, as suas portas queimadas. Você percebe que chega a notícia ruim. Quantas vezes nós perguntamos com a intenção de ouvir uma boa notícia? Quantas vezes o nosso questionamento é para que talvez traga esperança ao nosso coração? Mas a gente vai ver Neemias sendo surpreendido por uma mensagem negativa, portanto, uma mensagem ruim. E a reflexão é esta: o que fazer em tempos ruins? Qual é o nosso comportamento diante de tempos ruins? À luz deste texto, a gente enxerga Neemias no anseio de
notícias do seu povo, mas as mensagens que vêm trazem surpresa a ele. Ele é surpreendido por uma má notícia. E quantas vezes nós somos surpreendidos por má notícias? Quantas vezes o telefone que toca é a mensagem tecnológica que chega diante dos nossos aparelhos celulares, diante de uma tragédia, um fato inesperado. Mas quando a gente olha a luz da vida de Neemias, Deus vai nos ensinar como nós devemos nos comportar diante de notícias ruins. Pergunta para o irmão que está ao teu lado: você está preparado para os dias ruins, irmãos? E essa mensagem é atual e urgente para a igreja nos dias em que nós vivemos. Por quê? Porque muitas pessoas não estão preparadas para o dia mau. E a Bíblia diz que o dia mau virá. A Bíblia nos diz que os dias maus virão. E quantas vezes, com o avanço deste evangelho do triunfalismo, de que a vida cristã é só vitória, a gente é surpreendido por acontecimentos que nós não esperávamos. Porque tem muita pessoa que pensa que vai entregar sua vida ao Senhor, vai pertencer a uma comunidade cristã, e a vida dele vai ser mil maravilhas. É assim, irmãos? Não é assim. A gente sabe que não é assim. Quantas vezes somos surpreendidos por fatos, por notícias, por mensagens que são ruins e de difícil compreensão e aceitação. Mas, portanto, à luz da vida de Neemias, a gente vai aprender o que fazer diante de notícias ruins. Há quem diz que o maior pecado que nós podemos fazer de encontro a outro ser humano não é odiá-lo, mas é ser indiferente. Há quem pensa que o mal maior que eu posso oferecer a alguém é odiá-lo, mas à luz da palavra de Deus não é odiar, é ser indiferente. Porque ser indiferente é a essência da desumanidade. É desumano ser indiferente com o nosso semelhante. E por que eu digo isso? Porque diante de notícias ruins, Neemias vai fazer o quê? Note que, tendo ouvido estas palavras, diga comigo, ouvido estas palavras. Toda a igreja, ouvido estas palavras. Note o que Neemias fez. Assentei-me e chorei, e lamentei por alguns dias. Estive jejuando e orando perante o Deus dos céus. Diante da notícia ruim, da mensagem não esperada, não aguardada, ele ouve estas palavras, e a Bíblia diz que ele se assenta, chora, lamenta por alguns dias, e esteve jejuando e orando perante o Deus dos céus. Neemias nos mostra que ele é alguém que se importa com o seu povo. Neemias nos mostra que ele é alguém que se importa pela dor do próximo. Neemias é alguém que mostra o desconforto que traz a nós as más notícias diante daqueles que nós, de alguma maneira, temos algum contato, algum vínculo, algo parecido. Porque Neemias, ele estava num lugar confortável. Mas note que ele não é indiferente com o seu povo. Note que Neemias não está preocupado com o momento confortável que ele está vivendo. Aquela má notícia, que é o que está acontecendo com o seu povo, com a sua cidade, aquilo traz um desconforto a ele. Então Neemias é alguém que se importa de verdade. Nos tempos adversos,
em notícias ruins que vêm de encontro a nós, nós precisamos mostrar que nós nos importamos de verdade. Alguém que chega com uma notícia ruim, você viu o que está acontecendo com familiar tal, com fulano de tal, com a irmã tal. Meu irmão, a gente precisa se importar de verdade. Nós precisamos ser essa igreja, capaz de sentir a dor do próximo, capaz de se condoer com aquilo que machuca o meu irmão, que incomoda o meu semelhante. Neemias é alguém que se importa de verdade. E a minha oração é esta nessa noite: que o Senhor levante homens e mulheres capazes de se importar de verdade. Eu disse isso às irmãs no círculo de oração esses dias. Quantas notícias que têm chegado no grupo, quantos pedidos de orações que têm chegado no grupo, quantas pessoas que têm se inclinado a abrir o coração e demonstrar a dor que aflige o seu coração. E a pergunta que me vem é a seguinte: o porquê que estas notícias chegam diante de nós? É porque Deus quer que a gente se importe com esta necessidade apresentada. Deus quer que a gente se importe de verdade, que a gente sinta dor, que a gente se envolva, que a gente se apresente como Neemias se apresentou, se importando de verdade. Note que Neemias, ele importou-se de verdade e suficiente para perguntar: como é que estão as coisas por aí? O que está acontecendo? Ele se importa de verdade, com uma capacidade de perguntar. É alguém que está interessado em saber mais, é alguém que quer se envolver, é alguém que busca diálogo, é alguém que busca tentar se envolver com a dor do seu semelhante. Você percebe que ele importa-se a ponto de perguntar, de querer se aprofundar no diálogo. Ele quer se envolver de maneira tal que ele possa se aprofundar diante daquele momento em que eles estão vivendo. Que o Senhor Deus nos levante homens e mulheres em tais condições nesta noite, com uma palavra sábia, com uma palavra branda, com uma palavra de Deus, com uma palavra de oração, com uma palavra de uma mensagem profética, que seja uma mensagem capaz de trazer alento ao coração. Posso dar uma doutrina aqui? Fala, pastor. Porque tem tanta gente querendo saber para meter no noticiário. Tem tanta gente querendo saber de notícia ruim, mas não é para ajudar, é para ficar colocando: olha o que está acontecendo, olha o que viu, olha, sabe, de forma pejorativa, negativa. E me perdoe a sinceridade, quantas vezes está entre o nosso meio, está entre nós. Quer saber, mas na verdade não é para se importar, não é para perguntar, não é para se envolver. Sabe quantas pessoas querem ver a desgraça alheia, quer ver alguém caído, quer ver alguém distante, para talvez dizer: eu não falei que não era isso, eu não falei que não era aquilo. Mas Neemias não. Neemias não é alguém que se alegra com a tristeza do seu povo. Neemias é alguém que se importa de verdade, a ponto de perguntar. Ele quer saber o que está acontecendo. Ele aprofunda. E você percebe que traz tanto aprofundamento, porque ele importa-se de verdade para perguntar. Ele vai se importar de verdade para chorar. Você já viu isso aqui, irmãos? Olhe para cá. Ele se importa a ponto de chorar. Faz quanto tempo que você não chora por alguém? Que você não dobra o teu joelho a ponto de clamar ao Senhor pela dor do próximo?
Ele não está chorando aqui por coisas que estão acontecendo sobre ele, sobre a sua casa, sobre a sua família. É uma dor que vem sobre Neemias, mas é uma dor que alcançou o próximo, que alcançou o seu semelhante. Porque a gente vira gigante na oração quando temos necessidades pessoais. Mas por que a gente não pode ser gigante orando por uma causa e uma necessidade de um irmão enfrentando um problema adverso? Por que a gente não se importa a ponto de chorar? A ponto de nossas lágrimas rolarem sobre os nossos olhos. E eu vejo quanto este homem se importa de verdade. Porque ele é capaz de chorar pela dor do próximo. Ele é capaz de expressar o sentimento mais profundo. Porque quando a gente chora é o limite. Quando a gente chora é o ápice das emoções. Seja ela de tristeza ou de alegria, porque tem gente que chora de tristeza, mas tem gente que chora de alegria, é o ápice das emoções. E Neemias aqui, ele está tão triste, que ele chora, ele se importa a ponto de chorar. Tem gente que não chora mais, tem gente que não sente mais, tem gente que não se envolve mais. Meu irmão, que o Senhor nesta noite nos envolva, que venha sobre nós uma unção de quebrantamento, que a gente possa se quebrantar diante do nosso Deus, chorar e lamentar diante da dor e do sofrimento que machuca o nosso semelhante. Neemias chora. Neemias, ele está se importando de forma suficiente para chorar. E diz assim, ouvindo estas palavras: assentei-me, chorei. Reflexão, a dor do próximo, a dor do semelhante. Sabe, eu vejo quantas pessoas aflitas, porque às vezes você está aqui, mas o teu parente está acamado. Às vezes você está aqui, mas o teu ente querido está em sofrimento, em dor, vivendo momentos adversos. Mas que o Senhor nos livre desta geração egoísta, egocêntrica, que só pensa em si, minhas vontades, meus prazeres, minhas realizações. Há poder no sangue do Senhor Jesus. Que o Senhor nos alcance nesta noite. Porque a essência do Evangelho é isso, é amar a Deus acima de todas as coisas e amar o nosso próximo como assim o Senhor amou. O modelo é o amor de Cristo, do segundo mandamento, é amar como Jesus amou. E como Jesus amou se entregando, amou com entranhas de misericórdia. Que o Senhor nesta noite nos alcance, meus irmãos. Que a gente saia daqui nesta noite movido por um sentimento, movido pelo poder da palavra de Deus, a ponto de se importar de verdade. Porque ele se importa a ponto de perguntar, ele quer se relacionar, ele se importa a ponto de chorar. E o choro aqui não é simplesmente lágrimas, porque ele continua se importando. É uma escala de sentimentos, de preocupações, portanto, se importando de verdade. Primeiro, ele é suficiente para perguntar, ele se importa suficiente para perguntar. Segundo, ele se importa suficiente para chorar. Terceiro, ele se importa suficiente para orar. Você percebe que ele sente um impacto daquilo? Este assentar não é simplesmente porque ele achou por bem cansado e sentou. Sabe que existem notícias que não permitem que a gente fique de pé. Existem certas notícias que vêm de encontro a nós, que nós não conseguimos nos pôr de pé.
Você lembra da notícia de Jó, sabendo que os teus filhos foram mortos? A Bíblia diz que ele cai prostrado. Não é que ele quis dobrar o joelho, era tanta dor e sofrimento que ele cai prostrado no chão, dizendo: nu saí do ventre da minha mãe e nu para lá voltarei. Mas o Senhor deu, o Senhor tomou, bendito seja o nome do Senhor. Ele senta aqui impactado por aquela mensagem. Mas a gente parece, estamos inseridos numa geração meio que anestesiada. A dor do nosso irmão parece que não nos aflige mais. A dor do nosso próximo, sabe, a gente está naquela cultura: eu tenho os meus problemas, você tem os seus problemas. Não, meu irmão, este não é o que a gente aprendeu com o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Porque Ele se importa o suficiente para perguntar. Segundo, se importa o suficiente para chorar. Terceiro, Ele se importa o suficiente para orar. Ele toma uma iniciativa. A princípio Ele senta, lamenta, chora, mas Ele vai orar. Ele vai orar, Ele vai orar, Ele vai orar. Que o Senhor nos leve nesta dimensão de nós perdemos horas do nosso dia, perdemos momentos da nossa existência, como? Prostrado, orando e clamando pelos necessitados, orando realmente, sabe, se importando a ponto de que a nossa oração não é mais por nós, mas é pelo nosso próximo. São mensagens urgentes, são mensagens que, se não for uma intervenção de Deus, a gente não vai conseguir sobressair ao problema. Porque existem pedidos de orações que chegam diante de nós, notícias que chegam diante de nós, e algumas delas a gente vence na oração, mas algumas a gente perde. Mas a gente precisa descer para orar e buscar ao nosso Deus. A gente precisa descer para orar e buscar ao nosso Deus. Ele se importa a ponto de orar. Note que esta oração, versículo 5, diz assim: e disse: ah, Senhor Deus dos céus, Deus grande e temível, que guardas a aliança e a misericórdia para com aqueles que te amam e guardam os teus mandamentos. Você percebe que esta oração começa com louvores a Deus. Ele consegue louvar a Deus diante de uma desgraça. Ele consegue louvar a Deus diante de uma notícia ruim. Ele continua louvando ao Senhor. Por quê? Porque não é uma má notícia, não é algo inconveniente, não é algo difícil que a gente está vivendo que vai arrancar de nós a nossa adoração. Porque tem gente que só adora quando tudo está bom. Tem gente adorando a Deus com uma maestria quando tudo está confortável. Mas quantas pessoas têm deixado de adorar ao Senhor por causa da luta, do problema e da dificuldade? Neemias é alguém que está, sabe, se envolvendo. Ele começa a sua oração louvando ao Senhor. Ele começa lembrando da grandeza do nosso Deus, do Deus temível, do Deus que guarda a aliança e a misericórdia para com aqueles que te amam e guarda os teus mandamentos. Note a importância desta oração. Os deuses pagãos não passavam de ídolos feitos na terra, mas o Deus de Neemias era o Senhor dos céus. Era o Senhor dos céus. Meu irmão, diante das notícias ruins, lamente, chore, questione, se aproxime, mas busque a Deus pelo amor de Jesus Cristo. Nós não podemos jamais ser anestesiados pelas dores, pelas dificuldades, porque muitas delas vêm com esta finalidade de nos deixar prostrados e não buscando ao Senhor. Mas Neemias é um exemplo para a igreja de Cristo nos dias em que nós vivemos.
Neemias é alguém que se importa de verdade. Pergunta para o seu irmão: Deus pode contar com você, meu irmão? Porque você não entende por que as notícias chegam diante de você. Esses dias a pastora falando assim: amor, a gente precisa orar mais. Eu falei: mais. Quantos pedidos de oração têm chegado? Quantas pessoas aflitas? Quantas pessoas enfrentando dificuldades tremendas? Sabe, às vezes a gente perdendo tempo com um monte de coisa que não agrega, que não acrescenta e que não edifica. E aí a gente fica com desculpa: eu não estou tendo tempo. Não, você não está tendo tempo é de priorizar algumas coisas. Porque quando a gente precisa priorizar algumas coisas, meus irmãos, você vai dar valor àquilo que te importa, aquilo que você se importa de verdade, você acaba arrumando tempo para isso. Sim ou não, igreja? A gente arruma tempo. A gente dorme mais cedo, a gente acorda mais cedo se necessário for, a gente para de assistir aquela série favorita, a gente para de mexer um pouquinho no celular que a gente gosta, mas a gente arruma tempo. Por quê? Porque é algo que é prioridade. E Neemias é alguém aqui que clama ao Senhor dos céus, porque numa terra onde está cheia de deuses, ele mostra para nós que o Senhor de Neemias está nos céus. Ele é o Criador dos céus e da terra. Louvado seja o nome do Senhor. E note que Neemias dedicou a maior parte de sua oração à confissão de pecados. Isso você vai ver dos versos 6 aos versículos de número 9. Ele está confessando o pecado do seu povo, está dizendo: Senhor, perdoa. Olha a oração de Neemias: estejam, pois, atentos os teus ouvidos, os teus olhos abertos, para acudires à oração do teu servo, que hoje faço a tua presença dia e noite. Você está pensando que ele ficou sabendo da dor do seu povo, do seu semelhante, e ele foi lá e orou 5 minutos? Foi não, foi dia e noite, esteve lamentando por alguns dias. Sabe, que o Senhor levante uma igreja, que o Senhor levante homens, mulheres, servos de Deus, capazes de varar a madrugada orando em favor do próximo. Não é aquela oração de 5 minutos, não. Sabe, dobrou o joelho, glória a Deus, Senhor, obrigado, amanhã, amém, glória a Deus. Oração de preguiçoso. Oração de pessoas irresponsáveis, oração de pessoas que não têm compromisso com a dor do próximo, oração de pessoas que se desqualificam ao chamado e à ordem do nosso Deus. Mas a gente vê Neemias aqui fazendo boa parte da sua oração confessando pecados, e ele encerra esta oração expressando confiança. Olha o que vai nos dizer versículo 10 e 11. Estes ainda são teus servos, são teu povo, povo que resgatastes com teu grande poder e com a tua mão poderosa. Ah, Senhor, estejam, pois, atentos os teus ouvidos à oração do teu servo e à dos teus servos que se agradam de temer o teu nome. Concede que sejam bem-sucedidos hoje, e o teu servo dá-lhe mercê perante este homem. Neste tempo eu era copeiro do rei. Neemias era copeiro do rei, mas note a oração de Neemias. Note que ele encerra expressando confiança no Deus que abençoa, que reverte situações de um povo que ele ama. Sabe, por isso que muitas vezes a gente precisa orar, e orar com tanta intensidade, confessando os nossos pecados, e não só os nossos pecados, mas o pecado da nossa nação. Você sabia que muitas coisas que podem estar ocorrendo nos dias em que nós estamos vivendo é por causa de uma geração perversa, promíscua e que deu as costas para o Senhor? Mas note que toda a nação sofre com isso.
Todos nós sofremos com isso. Uma geração pervertida, má, que tem zombado de Deus, virado as costas para Deus. E quando a gente fala daqueles que não conhecem a Deus, ainda dá para agir com um pouco mais de misericórdia. Mas e aqueles que estiveram entre nós, que já provaram desta graça maravilhosa, que tiveram o privilégio de compreender e de vivenciar esta graça bendita de Jesus Cristo, que deram as costas para o Senhor, que não querem saber de Deus, que não querem saber da manifestação do seu poder e da sua obra em favor da humanidade. Que o Senhor nos alcance nesta noite. Minha oração é esta: que a gente saia daqui mais crente, que a gente saia daqui mais convicto, que a gente saia daqui com a convicção de que somos falhos, pecadores, carentes da graça de Jesus Cristo.